Bora lá, galerinha, o Iceberg dos Jogos Polêmicos, parte 2 do canal do The Horse, gente. Aí a segunda parte do Iceberg do The Horse, trazendo aqui pra vocês. É o único vídeo do canal dele que eu tinha trazido até hoje aqui pra gente assistir. A parte um, no caso, desse vídeo dele de jogos polêmicos, né? Mas eu me interessei, eu ia sinceramente falando pra vocês, eu ia trazer o vídeo de filmes cancelados hoje, só que ele é um pouco mais extenso, ele tem 50 minutos, então eu não vou ter tempo pra gravar hoje, infelizmente, tá bom, gente? Mas quem sabe no decorrer da próxima semana eu não trago, ou pro ano que vem, né? Enfim, gente, mais um vídeo muito interessante aí, que eu tô muito animado pra ver aqui um icebergzinho com vocês. Espero que vocês gostem de assistir aqui junto comigo, tá bom? Então, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord e no meu canal 2 estão aí na descrição também. Entre lá, tenho certeza que você vai curtir. E vambora pra esse vídeo aí, sem mais delongas. Bora! Cara, faz muito tempo que eu gravei a parte um, então, assim, Sim, vocês pediram, vocês adoraram, vocês imploraram. Já que na parte 1 eu coloquei jogos mais leves pra ver se bonita a vocês thumb iriam dele, gostar do estilo da Iceberg. Como se Super Columbine e Replay fossem leves, não é? E como vocês adoraram, aqui está a parte 2 do Iceberg dos Let's jogos go! perturbadores e polêmicos. Com alguns jogos bons que eu inclusive joguei recentemente que estão nas camadas mais altas, mas nas camadas mais profundas eu literalmente quase coringuei de tanto jogo perturbador e doentio que eu tive que pesquisar para fazer esse roteiro. E lembrando, caso você seja uma pessoa um pouco mais sensível, as duas últimas camadas serão jogos com bastantes temas complicados de se falar. E um aviso bem rápido para vocês Ok. é que o próximo Eu já vi muita coisa, amigo, aqui nesse canal. Vamos ver se vai ser pode pesado, demorar cara. um pouco mais que o normal, pois ele será praticamente um presente a vocês, por termos atingido a marca de 1000 inscritos aqui no canal. Irado. E também termos atingido as metas para monetizar o canal. Então esse foi o aviso, Muito sem massa, muita né, cara? enrolação, vamos para esse iceberg. Bora! Amnésia. Amnesia foi uma quadrilogia de jogos e uma DLC, com seu primeiro jogo lançado no ano de 2010 e desenvolvido pela Frictional Games. Ele é um jogo muito aclamado por sua ambientação de terror psicológico. E no jogo, o personagem principal acorda sem memória alguma, né, em um castelo medieval com aparência gótica. E ao longo do jogo, nós descobrimos suas motivações para ele estar ali através de cartas que ele mesmo deixou para trás. E a mecânica do jogo afeta bastante a atmosfera e a imersão dele. Pois se você ficar um tempo demais exposto ao escuro ou em situações de horrores, isso afeta muito a sanidade do personagem principal, sendo uma mecânica muito boa, que faz com que o jogo se torne mais imersivo. O primeiro jogo, inclusive, é muito bom, mas as outras duas sequências não são tão boas quanto o primeiro. Mas o último, lançado em 2023, o The Bunker, eu acho que a gente até viu um vídeo sobre o The Bunker na época, né, cara? Amnesia The Bunker, esse sim, é muito bom e eu recomendo vocês jogarem. Bem legal, cara, assim, eu tenho os 2 ou os 3 primeiros lá na Epic, lá eu peguei de graça a época que deram. Se vocês quiserem, no ano que vem a gente pode trazer uma série, cara. Acho que seria interessante. Fear é outro jogo de terror lançado em 2005. E nele nós controlamos um soldado que recebe uma missão de lidar com ameaças sobrenaturais. E a ameaça principal é a Alma Wade, que é tipo uma entidade psíquica que, né, passou... Eu lembro desse jogo, eu via muito, assim, imagens desse jogo quando eu era mais novo e eu achava muito maneiro, cara. Em muitos experimentos, e que ela tem muita influência sobrenatural. E já o segundo jogo não agradou tanto os fãs assim, por tomar rumos mais de ação ao invés de terror. Mas em algum momento do jogo, através de flashbacks, dá a entender que o personagem principal é pela Alma Wade, e que ela engravida dele, e que acaba dando sequência ao terceiro jogo da franquia, que é considerado por muitos fãs o pior jogo da franquia. O pior? Eu achei que ele ia falar que era o melhor. Completamente o elemento de terror. E hoje em dia a franquia está praticamente morta, por conta dos rumos que foram tomados. Que cagada, né, que os caras me fazem. Tipo assim, isso é uma coisa que rolava muito antigamente, né? Até com Resident Evil rolou dos caras fazerem jogos de terror e quererem migrar pra um Call of Duty, né, cara? Ai, que bagulho zoado, né? Mas eu achava muito maneiro, cara, a estética desse jogo. Uma pena que tá no limbo aí, infelizmente, hoje em dia.
Esse daí eu não tenho coragem não, cara. Inspirado diretamente do primeiro filme da franquia Alien, nós controlamos Amanda em uma missão para desvendar a verdade por trás do desaparecimento de sua mãe. E ao desenrolar do jogo, temos que sobreviver e fugir da estação espacial. Mas é claro que não vai ser tão simples por conta da única e maior ameaça do jogo, o Xenomorfo, que te persegue pelo jogo inteiro, criando um clima de tensão muito grande por conta da sua inteligência artificial, que por muitas vezes acaba brincando e enganando o jogador, dando muitos momentos de aflição por conta de não saber aonde ele está, e também dando muitos sustos. Salve, lá vem. Ai, susto, rapaz. Caramba, agora eu tô meio de susto, hein? Assim, mas como eu falei pra vocês, cara, é um jogo que eu não tenho muita coragem de jogar, mas nem questão do medo, assim, não é que eu tenha medo, é porque eu acho que eu vou nubar tanto, cara, acho que vai ser tão demorado pra gente passar que eu acho que eu preciso de um pouco mais de experiência, então eu acho que primeiro eu vou zerar, sei lá, Amnésia, esses outros jogos de terror, depois eu parto um dia pro Alien, né, cara, porque pelo jeito que a galera fala, deve ser difícil pra caramba, cara. Clássico. Essa com certeza é a creepypasta mais conhecida da internet. Ultimamente saiu um remake do The Arrival, né, se eu não me engano, cara. Sendo um humanoide muito alto e magro, que usa um terno tendo um rosto completamente sem face real e essas branco. imagens aí, que eu achava que era real. Que não era criança. Popularidade dessa lenda aumentou ainda mais pelo seu primeiro jogo lançado em 2012, onde apenas devemos coletar as páginas enquanto o Slenderman nos persegue, tendo inclusive uma sequência lançada em 2013, chamado de Slender Arrivals. Mas uma polêmica que chamou muito a atenção do... Eu acho que não é bem uma sequência, né? Não acho que nem é do mesmo estúdio ou algo assim. Nem sei se tem estúdios daí, talvez seja um cara que fez esse jogo, né? Mas tipo assim, o Slender The Arrival, eu lembro que ele era bem diferentão, cara. Público aconteceu em... Lembro que tinha até uma parte do Slender The Arrival que aparecia uma mina, um cara lá que a galera falava que era o Jeff the Killer, cara. 2014, quando duas garotas em Wisconsin, nos Estados Unidos, esfaquearam uma colega de classe. E o motivo? Bom, elas disseram para poder agradar a entidade Slenderman, mas felizmente a vítima da situação conseguiu sobreviver mesmo com os ferimentos graves. Caramba. E a consequência das duas garotas foi que Morgan Jesse foi sentenciada a 40 anos de tratamento psiquiátrico e a sua amiga Anissa foi sentenciada a 25 anos de internação psiquiátrica, mas foi liberada sob condicional em 2021 com vigilância de tratamento contínuo. E sem contar o filme do Slenderman lançado em 2018. Ela sobreviveu, né, cara? Senão ela teria sido um pouco pior, né? Se fosse aqui no Brasil, ela ia ter recebido uma paçoca de punição. Extremamente né? perturbador de tão ruim que ele é. Nossa, interessante. Bom, como já foi citado na parte 1, o Hong Kong 97, não poderíamos deixar de falar sobre Taiwan 2001, que por bastante tempo foi considerado Lost Media, mas foi recentemente encontrado em 2023 por um usuário do Internet Archive. E o jogo é literalmente uma paródia de Hong Kong 97, com gráficos e jogabilidade e a música que vão te dar uma baita dor de cabeça. A introdução é praticamente a mesma de Hong Kong 97, com a única diferença de que ao invés de jogarmos com um parente de Bruce Lee, nós jogamos com um personagem baseado em Wang Chongsheng, eu acho que é assim que se pronuncia, que foi um poderoso eunuco na dinastia Tang da China. E a tela final de Game Over, ao invés de aparecer o corpo de uma pessoa real na imagem, eles simplesmente colocaram um manequim com uma imagem super desaturada, o que eu considero genial como uma paródia. É, uma paródia. Pô, o gráfico era bonitinho, né, cara? Estilo artístico maneiro. Esse poderia ter sido um jogo indie com poderia ter sido algo legal, realmente, não dá pra negar. A sua proposta era muito boa, pois nele nós controlaríamos uma Yandere, que pra quem não sabe, uma Yandere é uma garota com amor extremamente doentio. Essa parada de Yandere era um bagulho que era muito forte ali no começo dos anos 2010, né, cara? Tinha muitas personagens em anime que era assim, não sei se hoje em dia é tanto, né, cara? Até porque eu não acompanho tantos animes, mas eu acho que deu uma diminuída. Eu lembro que tinha a Mirai Nikki lá, né, cara? Que tinha aquela personagem lá que era Yandere, né? Eu lembro certinho, cara. Além do jogo ter gráficos e uma ambientação colegial bastante fofa, na verdade nós poderíamos matar qualquer garota que tente se aproximar de um garoto que ela tem interesse romântico e que ela chama de senpai. Mas o que fez esse jogo realmente ficar muito polêmico foram momentos em que as personagens femininas começaram a ser mais sexualizadas.
Além disso, mas o seu desenvolvedor é conhecido como Yandere Dev, que além de estender muito o Cara prazo do esquisito. jogo além do que é necessário, e além de inúmeras acusações sobre e até ser hostil com os fãs que faziam críticas ao jogo. É claro, eu sei que existem bem mais coisas sobre esse jogo e seu criador que são bem mais complicadas e problemáticas. Eu apenas dei O verdadeiro terror do jogo é por um fora, resumo sobre né? tudo isso, pois o vídeo ficaria muito longo se eu Eu falasse esqueci que é jogos polêmicos e perturbadores, não de terror, de né? Eu tô tudo. doido. Então, talvez eu traga algum dia aqui no canal um vídeo só sobre Yandere Simulator. Interessante, legal, cara. Tipo assim, é uma pena. A gente já teve um vídeo do Golart uma vez sobre Yandere Simulator em tempos inomináveis aqui do canal, cara. Mas realmente muito interessante, né? É uma pena, cara, que não foi pra frente. Eu ia falar desse jogo. Essa foi uma clássica franquia Ah, de jogos de terror tá. de point and click. E popularizou inúmeros conceitos de jogos de terror que se tornariam muito populares. Existem 4 jogos da franquia ao Nossa, todo, e a última é irada. um deles a capa. nunca foi lançado para o ocidente. Mas os fãs, através de muito trabalho, conseguiram criar uma tradução para ele. E o mais popular e conhecido pela maioria das pessoas, com certeza, é o primeiro game, que se inicia com uma personagem órfã, junto de outras garotas, que é adotada por uma família. Mas as coisas ficam bem mais estranhas e o inimigo muito icônico da tesoura gigante aparece e te persegue durante todo o jogo. E, inclusive o Os terceiro caras não refazem um jogo disso, né, cara? Não puxam essa franquia aí pra tentar criar algo novo, não sei a quem pertence exatamente, né? Pô, tem muito potencial, tem vilões carismáticos, personagens maneiras, né, cara? jogo da franquia foi lançado para PlayStation 2, que não é tão conhecida pela maioria das Pô, mas é mó da hora a estética do jogo. Eu acho muito lindo os jogos de PS2, cara. Nossa, que pessoas, maneiro. mas ainda assim é um jogo bem legal e eu recomendo que vocês joguem algum dia se puderem. Pô, me dá vontade de jogar, mas acho que não deve ter na Steam, né? Só em emulador. Ah, trambou. Esse foi um jogo indie lançado em 2015, onde controlamos Fran, uma garotinha de 10 anos que vê seus pais sendo assassinados de forma bastante brutal à sua frente, e que após esses eventos é internada em um hospital psiquiátrico. E o nosso objetivo é fugirmos desse lugar e encontrarmos o nosso gatinho, o Sr. Midnight. E ao decorrer do game passamos por inúmeros lugares estranhos durante o jogo. E o jogo também mostra como os pacientes desse hospital são tratados, de forma bastante cruel e desumana, com muitas cenas bizarras e macabras quando você usa as pílulas no jogo, que fazem a Fran mudar a sua visão de realidade, mostrando cenas de mutilação e outras coisas bem mais sinistras. E sem levar em conta que o jogo adora brincar com o que é real e o que não é real. E além de tudo isso, o jogo possui elementos autobiográficos da vida de Natalia Martinson, que foi Caramba! a criadora do jogo, além dela Sabia, dizer que que esse jogo legal. foi uma terapia para ela. Que maneiro, cara. Não fazia ideia dessa parte por trás aí. Um dia eu ainda quero jogar Framboa aqui no canal também, gente. É um jogo que eu acho muito maneiro. E ele é um jogo que eu não vou mentir, é óbvio que eu vi vídeos dele na época, né, cara? Mas faz muito tempo, eu não me recordo de absolutamente nada, cara. Mas é um jogo que inspirou muita coisa. Só de você olhar a gameplay dele, você vê ali que esses, tipo, Sally Face da vida, esses jogos aí se inspiraram total, né, cara? Nesse estilo artístico de gameplay do Framboa. É muito louco, cara. É um jogaço aí. E eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Mas muito legal, muito da hora mesmo, cara. Nossa, tô me gaguejando. My name is not important. What is important is what I'm going to do. É sério, muitos me cobraram demais esse jogo na parte 1 desse vídeo. E bom, aqui está ele. Oh! Caramba, pior que eu acho que eu lembro desse. Começarmos a falar desse jogo. Se traduzirmos a palavra hatred para Caraca, cara, nossa! português, significa ódio. E essa é literalmente a temática do jogo, onde o próprio protagonista diz que seu nome não importa. O que importa é o que ele irá fazer. Seu ódio pela humanidade é gigantesco. E o jogo faz questão de ser Cara, esse é o tipo de jogo que nunca mais seria lançado hoje em dia, né? violência por pura e simplesmente violência, ódio por puro ódio. E ainda foi intencional dos desenvolvedores do game colocar esse filtro Ah, também não sei, né, cara? Os caras lançam tanta coisa aí, não sei o que, with Hitler, não sei o que, with Stalin lá na Steam, né, cara? Eu não sei porque eu censurei a primeira parte e falei o nome desses caras, né? Mas então eu não duvido que ainda lançariam esse tipo de jogo. preto e branco.
único né? que destaca Mas é que parece um jogo, não é, tipo, parece ser um jogo com estúdio, né? Não é um jogo feito por uma pessoa, isso. ainda mais a visão niilista do personagem sobre o mundo que ele odeia, onde o objetivo do jogo é bem simples: exterminar qualquer alma viva que você vê pela sua frente, até que não sobre mais ninguém pra contar a história. E é claro que um jogo com esse nível de temática e violência causou muita comoção na época, sendo considerado por portais de notícia como o jogo mais violento de todos os tempos, tornando praticamente impossível sua comercialização, pois ele recebeu um selo de maiores de 18 anos pela ESRB, por conta da sua temática e violência. E além dele ser feito pelo motor gráfico Unreal Engine, a Epic Games fez questão de tirar sua logotipo em trailers do jogo, com medo de que a empresa fosse associada a esse tipo de jogo tão controverso. E a empresa Destructive Creations era relativamente nova no ramo de criação de jogos, sendo haters Fizeram polemizar, mas o foram seu longe primeiro demais, jogo né? lançado. E essa polêmica foi tanta que chegou até mesmo ser banido temporariamente da Steam. Mas Gabe Newell, que é o diretor e cofundador da Valve, voltou atrás na decisão de remoção do hate da Steam, e que inclusive Caramba, ele tá disponível atualmente ainda, cara. está Caramba. disponível até hoje na Steam. E além das políticas da Twitch, que não permite a transmissão de jogos para maiores de 18 anos. Ou seja, se você transmitir esse jogo na Twitch, com certeza você vai ser banido da plataforma. Caramba, que loucura, cara. Tipo assim, só na Steam realmente que permite esse tipo de jogo, né, cara? Mas, tipo assim, que eu já ia perguntar se você conseguiria comprar esse jogo por meios legais hoje em dia. Eu acho, cara, que é um jogo que no final ele é um pouco de mau tom, né? Eu não sei, eu teria que ver a história pra ver se tem algum tipo de filosofia ali no final, tipo assim, você é o errado mesmo, sabe? Tipo assim, esse jogo no final vai te condenar pelo que você fez, vai ter alguma coisa assim, né? Que faça sentido na história. Porque se for violência por pura violência, me parece algo um pouco de mau tom só, né? Só um jogo que quis ser polêmico pra poder vender, tá ligado? Nossa, eu acho que isso daí eu sei, cara. Eu lembro de ver vídeos do, sei lá, do Gigaton Games falando que é um jogo que você tá com uma bomba lá. Spec Ops foi Não, uma franquia de dessa, jogos que tentava competir com Call of Duty. Mas Spec Ops The Line foi o que se destacou completamente dos seus antecessores, e fortemente inspirado no conto de Heart of Darkness e no filme Apocalipse Now. Nele Quero ver esse filme um dia, cara. Eu nunca assisti. nós controlamos Martin Walker em uma operação de fazer reconhecimento da área de Dubai, que foi devastada por uma tempestade de areia, a fim de encontrar sobreviventes e assim entrar em contato e acionar a cavalaria. Mas Pô, mas por que estão trocando tiro com quem, acaba então? mudando sua rota para eliminar Conrad após receber um rádio dele, além do jogo ter uma mecânica um pouco desconfortável, como se você estivesse em um conflito real. E também ele trata a guerra diferente do que Call of Duty trata, mostrando coisas que eu aposto que nem a Activision teria coragem de mostrar. Realmente é muita coisa que esse jogo A Activision só tem coragem de mostrar loot box, possui, né, cara? que daria para eu fazer o vídeo apenas sobre ele. E caso vocês Vocês queiram, viram vídeos do último Call of Duty lá, cara? Nossa senhora, eu não passo nem perto dessas coisas amaldiçoadas, né, então, cara? é só deixar o comentário logo abaixo que eu posso trazer para vocês. E obrigado de novo, Gen, por ter Falar pra me você, cara, Call of Duty hoje em dia é uma franquia satânica, cara. A pessoa não pode ser cristã e jogar Call of Duty, cara. recomendado Não mais pode, uma cara. pérola. Não E aliás, pode, se caso você nunca jogou o jogo, eu Tem que ter uma bula papal proibindo as pessoas de jogarem COD, cara. recomendo fortemente que você jogue, pois é uma experiência única, e a partir daqui eu darei spoilers. Então só pular para o tempo que está aí na tela caso queira descobrir por conta própria o jogo. Então, pois bem, a missão que mais Os caras jogam uma bomba, daí, tipo assim, são civis, não foi a é? que você usa fósforo branco contra as tropas inimigas, que seria um tipo de gás altamente letal, que queima mesmo que você esteja debaixo d'água, sendo atualmente um crime de guerra e usá-las em batalha, pois além de causar queimaduras extremas na pele, chegando até mesmo queimaduras de 3º grau, caso você acabe É um inalando crime esse de guerra, né? Interessante o jogo ter coragem de demonstrar esse tipo de coisa, né? gás, bom, simplesmente ele vai te queimar de dentro pra fora. E no jogo, além de você ter matado os soldados, você acaba matando os civis junto, que estavam apenas se escondendo e sobrevivendo ao meio ao caos. E você, que nem deveria estar aqui, você maneiro. causou tudo isso. Você os matou. Você poderia ter parado a qualquer momento, mas você decidiu continuar e só causou mais dor e sofrimento. Tudo por conta dos seus atos irresponsáveis. Então agora me diga,
Você ainda se sente um herói? Cara, irado, né, cara? Muito. Não se fazem mais jogos como antigamente. Olha que fantástico, cara. Nossa, muito top. Devia ser incrível jogar esse jogo sem esse spoiler mesmo, assim, né? Mas jogos de tiro não são pra mim de toda forma, então. Mas irado. Você nunca vai ver um Call of Duty, nem um Battlefield, nem nada assim. Abordando esse tipo de tema hoje em dia, né, cara? School Days? É porque eu acho que é uma visual novel, talvez. Essa é uma visual novel lançado para PC, PlayStation 2 e PSP, feito pelo... Eu lembro do anime, né, cara? Nunca assisti, mas eu lembro de ter visto um vídeo do Intoshi. Quem conhece o Intoshi aí, cara? Eu lembro de ter visto um vídeo do Intoshi falando sobre School Days muito em tempos também imemoriais aí da internet. Estúdio Overflow. E não é aquele anime que vocês estão pensando. Mas pode ter uma certa... Pode ter uma certa semelhança. Aliás, que anime é esse, cara? Eu não conheço esse anime Overflow. Que anime é esse, cara? Diferente de outras visual novels, ele é animado na maior parte do seu tempo, com vozes e trilhas sonoras. E na história, o protagonista, Makoto, pede ajuda à sua amiga, Sekai, pois ele estava apaixonado por outra garota chamada Kotonoha. E nisso acaba gerando um triângulo amoroso, que inclusive temos que fazer escolhas no game, dando finais diferentes, podendo desde o protagonista ter um final feliz, ou terminar em traições, ou até mesmo o personagem principal ser morto ou uma das garotas serem mortas, assim como o anime nos mostrou. E as versões de PlayStation 2 e PSP nunca foram lançadas para o ocidente. E também durante muito tempo a versão de PC não tinha uma tradução para inglês, fazendo com que muitos fãs criassem uma tradução para o jogo, que era distribuído de forma não oficial. Se é que vocês me entendem, não é? Até que em 2012 o jogo foi lançado oficialmente em inglês na plataforma da Just USA. Que inclusive essa versão teve algumas melhorias visuais e uma tradução profissional. Ah, legal, cara, mas parece um pouco, talvez. Eu lembro que o anime de School Days era realmente muito polêmico, tinha uma parte que o cara engravidava a menina numa... Não tinha umas paradas assim, cara? Bom, enfim, não vou... Veja um vídeo lá do Intoshi lá, se vocês quiserem ver mais sobre a história, mas eu digo assim que talvez no jogo essas coisas tenham um pouco mais de sentido, seja mais interessante, porque... no jogo são as suas escolhas que acabam levando a coisas ruins ou coisas boas, né? Então o jogo só tem um humor muito escrachado de levar essas coisas a máxima potência e fazer tipo o cara... o cara não pode só não ficar com a garota, ele vai ser... O mina vai passar uma faca nele, né? Mas enfim, gente, eu estou dizendo isso porque eu acho que talvez o problema do anime seja que os caras tenham aglutinado várias histórias e feito uma parada muito bizarra que foi o anime de School Days, né, cara? Mas não posso dizer com certeza, né? Esse jogo ganhou muita notoriedade, principalmente no 4chan, onde segue aquele padrão de jogos de labirinto. Eu sinto que eu já vi imagem desse jogo, onde nesse lugar podemos encontrar inúmeras parece Doom, imagens bizarras, né? E satânicas, dando uma experiência muito estranha, com uma atmosfera bem perturbadora e sinistra. Mas o que mais causou problemas é que a versão que foi amplamente compartilhada do jogo continha um vírus, que roubava várias informações dos usuários, como senhas e até cartões de crédito. Mas foi descoberto que esse malware foi colocado no jogo não pelo próprio criador, mas sim por um terceiro desconhecido. A versão que ficou famosa do jogo já era uma versão modificada dele. Doideira. X-Men. Não, esse jogo não tem nada a ver com os X-Men da Marvel. Esse jogo, na verdade, foi um jogo lançado para o Atari 2600. E saiu no mesmo ano que Custer's Revenge, que citei no meu último vídeo. E esse foi um jogo bastante obscuro, por conta da sua temática, que por muitos varejistas se recusavam a comprar o jogo. E se alguns varejistas compravam, eles vendiam para pessoas apenas maiores de 18 anos. Ou eles eram vendidos e... É o tipo de jogo, né, cara? O jogo 2 pixels na tela, né, cara? Os caras... É muito pesado, né, cara? Correio, devido à polêmica que o jogo teve. E por conta disso, ele foi muito mal nas vendas, por conta da repercussão que Custer's Revenge teve antes de X-Men ser lançado. Ok. Já, eu acho que o Corpse Party, eu acho que eu até tenho ele na Steam, cara. Uma vez ele tava, tipo, por R$2, alguma coisa assim, eu comprei, Corpse Party teve seu primeiro jogo lançado em 19... mas tem uma parada disso que são 1 milhão de Corpse Party, né, de versões, alguma coisa assim, 1996. Né, cara? Feito uma versão japonesa do RPG Maker. E desde então, ele teve várias adaptações, remakes e até mesmo sequências do jogo, ao longo dos anos. E a história gira em torno dos estudantes que fazem um ritual e são teletransportados para uma realidade alternativa.
incrível. É legal a Enquanto premissa. tentam desvendar os mistérios desse lugar e voltar ao seu mundo, eles são perseguidos por espíritos vingativos. E que esses espíritos matam É alguns nesse jogo que tem aquele bichão azul dos lá? personagens durante a trama. O jogo em si e a sua história são muito bons. E diferente do anime, nós temos múltiplos finais nele, que variam entre finais bons e finais ruins que os personagens podem ser brutalmente mortos. Ó, maneiro, né, cara? Se vocês quiserem outro jogo aí, eu tenho muito jogo, né? Eu tenho que começar a jogar, tá? Em vez de falar vou jogar, eu tenho que começar a jogar, né? Gore Scream Show. Gore Scream Show é uma visual novel de terror psicológico, desenvolvida pela Black Size, que é bem conhecida por obras como Sadistic Blood. E esse jogo foi lançado Qual o nome do originalmente jogo? em 2006 no Japão, e acabou recebendo uma versão em inglês em 2022, que até mesmo está disponível na Steam. legal. E a história segue Jino Kyoji, que retorna à sua cidade Pô, natal. eu acho muito massa, cara, essas visual novel. Um dia eu vou pegar, cara, pra jogar pra valer, cara. Eu acho muito interessante. Mesmo as pesadonas, assim, acho Após muito legal. anos de ausência. Acho o estilo de jogo muito Ela maneiro. encontra amigas de infância Simples e conhece e eficiente. Yuka, que é uma garota bastante misteriosa e de cabelos violetas, e com uma pele pálida. E a sua presença está ligada a uma entidade aterrorizante, chamada Gore Scream Show, cuja sua aparição marca o início de Nossa. eventos caóticos e violentos na cidade, tendo algumas Interessante. rotas diferentes, incluindo finais ruins. E o jogo, além disso, contém muito conteúdo e até mesmo você vai ver muito conteúdo relacionado a... Caramba, cara. Interessante. Maneiro, cara. Mais um aí que você deixar pra lista, cara. Oh, Fear and Hunger, claro. Esse é um jogo de terror e sobrevivência lançado em 2018. E ele se passa em um mundo de fantasia medieval. E é bastante conhecido por sua atmosfera sombria e A arte do jogo é muito linda, né, cara? É opressiva, espetacular. além do velho. terror psicológico. E nele podemos controlar um de 4 personagens. O primeiro é o Kahara, Dá que é pra encontrar um personagem de 4? um mercenário. E a segunda é a Dark, que foi uma personagem fortemente inspirada na figura da Joana Dark, que lutou na Guerra dos 100 Total. Anos. Eu acho que sim, cara. Eu nunca tinha... Eu acho que eu também, que ele colocou ali embaixo, não faço ideia, mas Fortemente talvez... inspirada colocou. na figura da Joana Dark, que lutou Acho que foi inspirado pelas ter o mesmo nome, são bem parecidos. Exatamente. Mas eu acho que é, assim, cara. Mulher guerreira, basicamente, geralmente é inspirada na Joana Dark, na né? Guerra dos 100 Anos, até ser capturada e executada por acusação de bruxaria. Enki Faz parte. já seria um feiticeiro e utilizaria Mas elas do seu tempo, né, cara? de inúmeras magias em combate. E por último, e não menos importante, o Ragnvald, que a sua habilidade faz com que quanto mais furioso ele fique, mais forte também ele dá ficar. E durante o jogo Berserker, né? Que é devemos total, né? mano? fazer Bizarro. inúmeras escolhas difíceis, Muito louco, que às cara. vezes O testam design de monstros desse jogo é uma das coisas mais espetaculares que tem, né, cara? Assim, só que também, né, tem coisas problemáticas, né, cara? Igual o personagem com o monstro lá que tem o negoção pendurado lá, né, cara? A A benga, nossa né, moral, cara? podendo A benga resultar em pendurada. A benga do situações- tamanho desse do cutelo do cara aqui, ó. ou até mesmo em finais diferentes. E fora o combate do game, que é bastante complicado e difícil, podendo seu personagem ficar com status de mutilado, e inúmeras outras coisas. Os caras são Além de criativos, né? Não dá pra seu negar. personagem também passar por uma espécie de transe, onde ele fica preso em uma orgia, além de ter cenas de e muito mais coisas bizarras e bem pesadas. E que ele inclusive teve um segundo jogo, que eu Termina, nunca né? joguei, mas provavelmente deve seguir a mesma linha. Acho que o término é um pouco mais leve, né, cara? Mas assim, é fantástico o Fear and Hunger, sabe que a gente não jogou pra valer ele, até jogamos em live algumas partes, só que ele é um jogo muito difícil, eu acho que nem sei se seria tão interessante, vocês sabem que eu não sou o maior, eu não sou o Selbit aí jogando, né, cara? Então vocês sabem que as gameplays são um pouco complicadas às vezes. Mas a gente tem aqui no canal, caso você não tenha visto, tem aqui a história completa do 1 e a história completa do 2 também aqui, o React, né, cara? Esse foi um jogo indicado por um inscrito aqui do canal. Demophobia foi desenvolvido maneiro. pelo usuário que é apenas conhecido por 237 e que muito provavelmente Cara, o nome do cara é censurado assim, cara. seu é nome uma- foi tirado do quarto 237 do filme O Iluminado, Oh. de Stanley Kubrick. E não se sabe qual a Aliás, foreshadowing pro vídeo de amanhã. sua verdadeira identidade, e a única especulação é que ele poderia ser um coreano, por conta dos primeiros registros do jogo foram em sites coreanos.
E a gameplay consiste em controlarmos uma garota que, após realizar um ritual demoníaco, é levada a um literal inferno, cheio de criaturas grotescas e armadilhas, podendo o personagem principal ser brutalmente morta de diversas maneiras diferentes. E sem contar que mesmo que você termine o jogo, a personagem principal ficará presa nesse inferno por toda a eternidade, com todas as memórias de suas mortes. E bom, dá pra se dizer que esse jogo é feito apenas por fetiches em garotas colegiais, que são mortas e pois o jogo simplesmente parece ter sido feito no Paint, mas as cenas de morte são bem detalhadas. Inclusive, o criador de gastou todo o dinheiro nisso. lançou uma demo de outro jogo que ele estava produzindo, o Xenophobia, que teve Achei maneiro o design do personagem. Alguns updates, mas de repente, depois de algum tempo, o usuário 237 não deu mais notícias sobre ele, praticamente cancelando o jogo. E também durante o desenvolvimento desse roteiro, eu descobri que tem uma versão remake de Demonophobia, que é uma versão demo que foi disponibilizada em novembro de 2023, feito pelo usuário 553. E bom, pelo que eu pude perceber, o jogo não é tão seco quanto o original. Ele tem alguma barrinha de vida, uma barrinha de estamina e até mesmo tem uns gráficos um pouco melhores. E também a violência do jogo é um pouco mais suave do que o original. Aí não, aí zoou o game. Mas mesmo assim, eu não recomendo que vocês joguem. Vocês não querem perder toda a sanidade de vocês, igual eu perdi fazendo esse vídeo. Na verdade, eu choro. Você pode chorar comigo. É, maneiro a camisa do Coringa, né? Enfim, gente, bem interessante, né? Mas é que parece ser um jogo bastante simples, assim, né, cara? Não sei, talvez seja um pouco mais violência por violência mesmo, né? Se eu falar, cara, que é uma estética que eu gosto muito, assim, eu até falei que só de bater o olho ali eu achei interessante. Eu gosto muito dessa estética da personagem principal, uma menina inocente, uma menininha inocente num mundo perverso, assim, num mundo dark, sabe? Igual o Frambow, por exemplo, né? Eu gosto dessa estética. Se um dia eu fosse fazer um jogo, faria provavelmente seguindo uma linha parecida, assim, cara. Não sei exatamente como seria a história, mas eu gostaria de fazer um universo assim, cara. Esse é mais um daqueles jogos bem antigos, lançado em 1986, mas diferente de Custer's Revenge e X-Men, ele era um jogo arcade, e que nele nós controlamos eu tenho uma ideia muito top pra um jogo, mas não vou falar. Não irei falar que um dia eu ainda irei criar ele, cara. Visível, que temos que e matar vítimas presas e indefesas. Bom, o jogo em si ele não tem nenhuma história para ser contada, levando a muitos proprietários de lojas se recusarem a adquirir o jogo, sendo banido do Reino Unido por conta da sua violência excessiva. Nossa. Ele até teve uma olha o nível de violência do jogo, né, cara? Imagine, versão cara. lançada para NES, mas que a Nintendo se Doideira, recusou hein, a cara? autorização de vendê-lo. E para poder contornar essa situação, Pesado demais, parece capa de Iron Maiden, né, fez com cara? que ele fosse vendido de forma não licenciada. Eita. Esse é outro jogo 2D Olha lá. que nele nós temos que controlar. Mas quando eu quis dizer, não quis dizer nesse sentido, pelo amor de Deus, né, cara? Deus me livre, né? Eu tô falando que eu... Nossa, olha o print, a pausa que eu dei, print. Jesse. Print não, ai meu Deus, print não, pelo amor de Deus. A pausa que eu dei, cara. Pô, de que é isso, Uma cara? estudante colegial que após acordar percebe Ato falho do caramba, né? que sua escola foi invadida por monstros que vieram direto do próprio inferno e que exterminaram seus colegas. E a sua única arma para se defender é um estilete, passando por várias fases enfrentando inúmeras criaturas grotescas. E cada golpe que a personagem leva durante o jogo, ela perde partes de suas roupas, até ela ficar completamente Bro, isso acho que não é assim que funciona na vida real, né, sem cara? nada. E também, se caso perdemos todos os corações, a personagem passa por cenas muito pesadas, ou até mesmo por mortes bastante brutais. E ele se assemelha bastante com Demonophobia por sua violência extrema, sendo os dois jogos completamente doentios. Acho que o problema desse tipo de jogo é que são feitos, basicamente, esse jogo deve ser uma parada super fácil, cara. Porque ele é feito pra você, pro cara maluco que quer jogar esse jogo, ficar morrendo pra tudo pra ver o que acontece, né, quando morre pra cada tipo de monstro ali no jogo, né. Vamos pra última camada. Sabe um jogo que ele não citou? Eu não sei se ele citou na parte 1, cara, aquele que a gente viu no vídeo do Contos do Abismo uma vez, cara, da menina lá, esqueci o nome dela. Lora?
Lona RPG. KZ é uma abreviação para se referir a Ah, campos de... tá, vai ser... E no jogo, o jogador é colocado no comando de um desses campos, feito originalmente para o Commodore 64, Nossa mas ele senhora, acabou hein, indo cara. para outras plataformas, Não, tipo como assim, o era um, bagulho, MS-DOS. era um bagulho bizarro pra você fazer um jogo na época e os caras gastavam um tempo pra criar uma parada dessa, né, cara? Pra você ver, Posteriormente chegando até mesmo para o Windows. E obviamente o jogo foi amplamente condenado por tratar o logo de forma banal e insensível. E quando ele foi lançado, não deu muito tempo, ele já foi banido em vários países. E principalmente banido da Alemanha, por fazer referência àquele tipo de ideologia que odeia as pessoas, que você já deve imaginar qual é. mano. Que é essa Ideologia print aqui? que odeia as pessoas, Parece que você bug, já cara. deve imaginar qual é. Loucura, não. Nossa, o que é isso? Olha, Bizarro. sinceramente eu me recuso a falar muito sobre esse jogo. Ele é basicamente um AVN, onde controlamos um serial killer que durante um apocalipse zumbi, ele mulheres e mata essas mulheres durante o jogo, e que inclusive foi anunciado na Steam, mas não muito tempo depois ele foi retirado. Tô tentando entender como é que é o jogo em si, tipo assim, parece, a primeira imagem parecia uma imagem de um filme, né, cara? Olha, tipo, olha isso, sei lá, esses Devido jogos... à tamanha polêmica que esse jogo gerou, fazendo a própria Pior que na Steam você tem muitos jogos que são mais 18, que são com... Não com nesse nível aqui, mas são com esses gráficos aqui, né, cara? Eu não sei como é que se faz esse tipo de jogo com esse tipo de gráfico, mas... Valve fazer tem uma vários, nota né? de esclarecimento do porquê eles estavam retirando o seu jogo da loja. E na nota É eles loucura dizem também, que cara. Rape Day apresenta custos e riscos desconhecidos para a plataforma. E por isso eles decidiram remover o jogo da Steam. E dizendo que o desenvolvedor escolheu um conteúdo ou uma forma de representá-lo que tornava muito difícil a Steam ajudá-lo a encontrar um público para esse jogo. Ok. Ah, o Black Souls. Como o próprio nome do jogo A já gente, viu, a diz, gente viu um vídeo aqui no canal também, né, do Consultável. O Black Souls, cara, o problema dele, cara, é que é um jogo mais 18, né, cara, que rolam coisas bizarras aí, porque esteticamente, né, ele é um jogo bem bonitinho, né, cara, olha que maneiro o gráfico, ele lembra muito a série de jogos Dark Souls, mas que ele foi feito através do RPG Maker. Mas o Black Souls, se eu bem me lembro no vídeo do Contos do Abismo, ele tem uma opção de você clicar um botão que daí não tem coisas, tipo, pesadas no jogo, ou não tem mais 18, sabe? Onde você explora um mundo no universo de Dark Fantasy, pois além do mundo distópico e sem esperança, o que mais se destaca no jogo é a liberdade que o jogo te dá. E assim, cara, ao mesmo tempo que eu entendo o ponto, só que, sei lá, né, é porque, tipo assim, são mídias diferentes. Por exemplo, você vai ler Berserk, o Guts lá, ele sofre, ele é forçado quando é criança, né, violado quando é criança, vai falar logo, quando é criança, a casca nem se fala, né, cara, são coisas que acontecem com os nossos protagonistas, né, cara. Eu acho que talvez o pensamento dos caras que fazem esse tipo de jogo é por que não passar isso pra ideia de um jogo, né? Mostrar o quão cruel é o mundo que eu tô criando, que a minha personagem principal pode acabar sofrendo esse tipo de coisa. Só que eu acho que o problema disso é que você não precisa... Eu acho que muitas vezes esses jogos... Vocês estão entendendo que a premissa até que é interessante, você querer mostrar que, pô, o nosso mundo aqui é muito cruel, então essas coisas podem acontecer com você, se você... Só que o problema é que esses jogos apelam pro apelo mais 18, né? Então, não é fazer uma cena que é grotesca, horrível, pra você se sentir nojo daquilo, né? Os caras fazem cenas aí ultra sexualizadas, né, cara, assim... Já que a Leaf, uma personagem no jogo, diz que você pode fazer o que quiser. E realmente o jogo explora bem a fundo esse tema. Onde você encontra outras personagens femininas, onde você pode matá-las, ou também tem outra opção aparecendo aí na tela. E que se caso você entende o mínimo de inglês, você já sabe o que essa opção significa. E selecionando essa opção, o jogo libera uma arte das personagens durante o ato. E essas artes podem ser liberadas desde formas O cara desenha mó bem, né, cara? consensuais quanto não consensuais, Bizarro, o né, que cara? reflete muito a natureza sombria do jogo. Além de caso você escolha essa opção, o jogo te dá uma punição que vem em forma de pecado, e quanto mais pecados você adquire, o jogo se torna cada vez mais Pelo menos o jogo tem uma punição, mas ainda assim é difícil. um pouco de mau gosto. Eu acho que não sei se tem uma função coesa na história aí, se as artes, como vocês puderam ver, não parecem estar, tipo assim,
não parecem estar... não é criminalizando a palavra que eu queria usar, não parece estar te julgando por isso, te penalizando por isso, né? Parece que o jogo parece que tá querendo te fazer algo... vocês entenderam o Você que eu quero pode dizer, né? ser Parece que o jogo tá caçado, romantizando a parada, né? atinge uma quantidade muito alta de pecados. O jogo parece estar endossando aquilo, tá? Ele até coloca o pecado, mas parece estar endossando, né? Mó bonitinho as capinhas que ele coloca, que eu achei muito legal, mó Algofilia, bem feito. traduzido para o português, se refere ao prazer na dor, seja ela física ou emocional. E sinceramente, eu não achei quase nada sobre esse jogo. E o que eu achei foram bem poucas gameplays e quase nada falando sobre o jogo em si. Mas dando um resumo rápido para vocês, ele é só uma garota completamente que anda por corredores e pelo que eu vi, ela também pode ser morta de forma bastante violenta. Ok. Fun. Esse é um jogo bastante bizarro e grotesco. Logo no início, ele nos diz que esse jogo foi feito por uma pessoa demente. E ele começa nos colocando em uma sala vermelha bem sinistra. E com vários textos descrevendo como desde cedo ele já tinha vontade de garotas e até chegar a um ponto de desejar a sua própria mãe. E seguindo mais adiante, você encontra uma foto que tem literalmente uma mulher desvivida. E interagindo com ela, ele te leva até uma sala bem bizarra, com uma figura medonha que você pode insultá-la, e que você é levado até uma sala branca, com a pergunta se você é um psicopata e quer ver mais. E as únicas opções que aparecem é sim e sim. E caso você escolha bom, vai aparecer cenas bem grotescas, que eu sinceramente prefiro nem descrevê-las de tão perturbador que é. E eu recomendo que você nem vá atrás disso e apenas finja que esse jogo nunca existiu. É pesado pra caramba, né, cara? Eu acho que tem outros jogos aí que tratam desse tipo de saúde mental. Tem aquele Hellblade, né, que a personagem é, acho que esquizofrênica, né, cara? Que eu achei interessante a parte... Claro, o jogo é completamente visual, mas uma coisa que eu achei interessante foi esse lance das palavras vindo na direção. Achei uma escolha artística interessante, mas é óbvio que o jogo é simplesmente criminoso, né, por assim dizer. Bom, esse foi o vídeo. Eu agradeço a Muito todos. bom, hein, cara? Muito bom nosso Mano The Horse. E adorei, cara, o vídeo. Muito, muito bom, como sempre, né, cara? Como todo mundo sabia que iria ser, né? Novamente, gente, peço desculpas aí por faltas de vídeos, etc. Como falei, aguardem o ano que ano que vem as coisas vão ser muito tops. Mas, enquanto isso, eu vou postando vídeos aqui esporádicos pra vocês. Na verdade, já gravei os 2 vídeos de amanhã e o primeiro vídeo de segunda, já estão no canal, então até segunda de manhã vão ter vídeos aqui programados certinhos. Dali pra frente a gente vai gravando, tá bom? Mas eu acho que eu vou ter bastante tempo pra conseguir gravar coisas ainda. Vou tentar adiantar, porque eu tenho mais uma viagenzinha ainda no fim do ano que eu vou ver minha avó. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se divertido. Deixa nos comentários se já jogaram algum desses jogos aí e se vocês gostariam de jogar algum deles, tá bom? Já deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.